Bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais esse devocional semanal da FLT. Eu desejo a vocês um bom dia. Eu gostaria de saudar vocês com uma das leituras bíblicas previstas para o próximo domingo, que seria o 16º domingo após Pentecostes. E essa leitura bíblica ela está em Isaías 50, dos versículos 4 a 9a. Você pode abrir a sua Bíblia ou então acompanhar na projeção que será feita. Passo a ler então Isaías 50, os versículos 4 a 9a. O Senhor Deus deu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me afastei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, pois o Senhor Deus me ajuda. Portanto, não fico envergonhado. Por isso, o meu rosto está firme como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Aquele que me defende está perto. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. O Senhor Deus é quem me ajuda. Até aqui, a leitura de Isaías 50, 4 a 9a. Esse texto ele faz parte do terceiro hino do servo, apresentado aqui em Isaías, e ele é apresentado nesse texto como alguém que primeiro ouve e aprende do próprio Deus, aprende das palavras do próprio Deus, para que depois, a partir desse aprendizado, ele possa encorajar outras pessoas ao seu redor. O aprendizado desse servo, ele aconteceu nessa caminhada, nesse discipulado. Ele falava com Deus e ele pedia a Deus, Deus, por favor, abre meus ouvidos, faça com que eu entenda o que tu tens para me falar diariamente. Faça com que eu compreenda o que tu quer falar comigo. E nesse relacionamento diário entre Deus e esse discípulo, o discípulo ele afirma que Deus então permitiu, a partir da sua oração, que ele conseguisse ouvir, conseguisse entender, permitiu que seus ouvidos fossem abertos. E dessa forma ele conseguia compreender os ensinamentos do seu mestre. E o texto também fala que o discípulo ele não se rebelou contra Deus e também ele não se afastou de Deus. Na sequência, então, dos versículos, nós vemos que a caminhada desse discípulo ele não foi nada fácil. Bem pelo contrário, foi uma caminhada de muita dor, muito sofrimento e também de muito aprendizado. Que também eu e você possamos ter um relacionamento com esse Deus de aprendizado, mesmo em meio aos sofrimentos que nós passamos diariamente. E que apesar das adversidades, a gente escolha permanecer com Deus. Ouvir diariamente o que Ele tem a nos dizer e praticar tudo isso no nosso dia a dia. E é no nome desse Deus, que é mestre, que nos ensina, nos instrui diariamente e quer um relacionamento próximo conosco, que nós realizamos esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você também a orar conosco nesse momento, também em preparação à mensagem que nós ouviremos a seguir, que será trazida pelo colega William Passig. Convido a você que oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti por nos permitir ter esse momento de culto. Te agradecemos porque Tu estás sempre disposto a nos ensinar, a abrir os nossos ouvidos, para que a gente entenda as Tuas palavras. Somos gratos porque Tu não nos deixas só em nenhum momento, nem mesmo quando estamos sofrendo. Te agradecemos que, por Teu Filho Jesus, nós temos a promessa de que podemos confessar os nossos pecados e pedir perdão a Ti, e assim nós recebemos reconciliação contigo e com todos os nossos irmãos na fé. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que nos perdoe, porque nós pecamos contra Ti e contra as pessoas ao nosso redor diariamente, com todas as palavras que nós falamos de ofensa e também com as nossas ações. Te pedimos perdão
quando, por conta dos sofrimentos da vida, nós nos rebelamos contra Ti e nos afastamos de Ti. Nos ajuda a permanecer no caminho do discipulado contigo. Te pedimos também, assim como o discípulo pediu, abra os nossos ouvidos e nos desperte toda manhã, para que a gente ouça o que Tu tem para nos dizer. E fala, Senhor, através da Tua palavra que nós ouviremos a seguir também da boca do William. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Queremos também juntos ter um momento de louvor e eu convido que você escute conosco a próxima música. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Benjamin Franklin, conhecido como um dos fundadores dos Estados Unidos,
certa vez disse a seguinte frase: o animal mais terrível, mais peçonhento, mais perigoso, mais nocivo do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E é sobre este animal indomável, que tem o poder de edificar e de destruir, que tem o poder de abençoar e amaldiçoar, que nós vamos meditar hoje no texto de Tiago 1 a 12. Quero ler com você. Me acompanhe. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aqui. Antes de mais nada, eu quero abordar com você um pouquinho do contexto histórico da carta de Tiago. O autor de Tiago é Tiago, irmão de Jesus. A epístola de Tiago é a segunda epístola das chamadas epístolas gerais ou epístolas universais, que temos na Bíblia, incluindo Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. A epístola de Tiago se trata de uma série de assuntos que são tratados em sermões. E para compreendermos a mensagem do capítulo 3, que acabamos de ler, há uma sequência de ensinos que preparam o leitor. No primeiro capítulo de sua epístola, Tiago diz que devemos estar prontos para ouvir antes do que falar. E ele orienta os seus leitores a serem e a pensarem bem antes de proferir qualquer coisa, qualquer palavra, lá em Tiago 1:19. Depois, no segundo capítulo, Tiago diz que é necessário falar e agir com sabedoria, de que haverá um julgamento final, no capítulo 2, versículo 12. E termina o segundo capítulo com aquele famoso sermão que diz que a fé sem obras é morta. Lembrando que aqui em Tiago está falando das obras que provêm da fé. Elas não são obras à parte da fé, mas obras como resultado da fé. E no terceiro capítulo, o qual situa-se o nosso texto, Tiago está escrevendo a mestres ou aqueles que querem se tornar mestres, mas também uma aplicação geral para todo o povo de Deus. O capítulo 3 da carta de Tiago fala da necessidade de domar a língua, pois ela é a principal ferramenta de um mestre. Tiago começa a se dirigir aos seus irmãos com um conselho. No versículo 1 ele vai dizer assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Que versículo incentivador para nós que estamos estudando com vista ao ministério, não é mesmo? Mas entenda bem, não há problema em ser mestre. O próprio Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo 3:1, se alguém deseja ser bispo, pastor, mestre, que for, deseja uma nobre função.
O que Tiago quer que nós nos atinemos são as implicações de ser um mestre. Ele diz ainda no versículo 1: pois vocês sabem que nós, os mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer é: não aspire os louros da liderança, pensando que todo esse glamour tornará a sua vida melhor. Porque se você for um mestre, um líder, o nível de exigência sobre a sua vida vai crescer. O nível de exigência sobre a sua vida vai aumentar. O próprio Jesus disse que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Jesus diz ainda que o homem será julgado pelas palavras que proferir. Lá em Mateus 12, versículo 37. E é pelo próprio Deus que seremos julgados e prestaremos conta um dia. Os versículos que seguem, Tiago apresenta os motivos pelos quais os irmãos não deveriam aspirar à posição de mestres com o único objetivo de se vangloriar. Tiago vai chamar nossa atenção para algo que nós não devemos ignorar. Ele diz no versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. O verbo grego para tropeçar tem a ver com literalmente escorregar, ou escorregar em algo, equivocar-se sobre algo. Quantos tropeçam? Segundo o versículo, todos. Em quantas coisas? De muitas maneiras. Nenhum de nós aqui está fora do alcance dessa palavra. Nós somos assim. Nós erramos e tropeçamos com a nossa boca. Todos nós tropeçamos, e não em poucas coisas, mas, como diz o versículo, de muitas maneiras. E o próprio versículo diz: quem nunca é culpado de um tropeço cometido com a língua, quem nunca profere coisa vã ou ociosa, Tiago vai dizer: tal homem é perfeito sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Para ilustrar como a língua tem o controle de toda a nossa vida e a importância do falar corretamente, do pensar sobre o que se diz, Tiago vai empregar 3 imagens muito valiosas nesse texto: a do freio do cavalo, a do leme de um navio e a figura do fogo, e por último, da fonte de água doce. A primeira linguagem que o Tiago nos mostra é a figura do freio e do leme, e o seu poder de conduzir um cavalo ou um navio. Nos versículos 3 a 4, ele diz assim: quando colocamos freios na boca do cavalo para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4: tomem também por exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Assim como o freio de um cavalo, uma pequena peça presa à boca do animal controla o cavalo e diz se ele vai para a esquerda ou para a direita. Assim como os grandes navios são dirigidos empregando-se lemes relativamente pequenos, nós governamos a nossa vida pela nossa boca, pela nossa língua, uma parte que é tão pequena no nosso corpo. Se essa parte não tiver controle, vai ser como um cavalo indomável. Se ela não tiver controle, vai ser como um navio desgovernado que se arrebentará nas rochas. A segunda imagem da língua que Tiago quer nos mostrar é da fagulha de fogo. Nos versículos 5 a 8, isso diz respeito ao seu poder destrutivo. Preste atenção. Semelhantemente, a língua, um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago está dizendo que do mesmo jeito que uma pequena fagulha bota em chamas todo um bosque, toda uma floresta, um comentário mal feito, uma palavra maldosa, bota em chama igrejas, bota em chamas uma família, bota em chamas relacionamentos e bota em chama governos. Uma palavra tola, uma palavra insensata, uma palavra maldosa, ela tem o poder de provocar um estrago inimaginável. Eu queria ilustrar isso para vocês com uma pequena história. Nós estamos na que chamamos era das fake news, um termo usado para designar notícias falsas que são difundidas nas redes sociais
para os mais diversos fins. Mas notícias mentirosas e propagandas enganosas, espalhadas por indivíduos para se engrandecer, manchar a imagem pública de algum desafeto ou mesmo por puro prazer, não são tão antigas, não são tão novas quanto imaginamos. Era o final do século XIX, mais precisamente no ano de 1879, na cidade de Denver, Colorado, nos Estados Unidos. 4 repórteres de 4 jornais diferentes estavam na estação de Denver Union Station, porque chegaria ali um famoso senador, o qual pretendiam entrevistar para seus respectivos jornais. Todavia, por um motivo, aquele senador não chegou. E eles, então, esses 4 repórteres, frustrados, foram se hospedar no Hotel Oxford, no centro de Denver. E no bar daquele hotel eles se embriagaram. E naquela noite, um deles, bêbado, disse: "Não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou inventar uma história. Não vai machucar nem prejudicar ninguém. Então, por que diabo, por que não?" Nenhum dos 3 discordou, pelo contrário, todos eles concordaram. E em vez de inventar 4 histórias diferentes, eles concordaram que seria mais interessante para o público se eles pudessem fazer uma só matéria inventada, e assim todos acreditariam facilmente. Então, juntos, eles inventaram uma história na qual os chineses planejavam demolir a grande muralha da China, essa muralha multicentenária, construindo uma estrada em seu lugar e recebendo oferta das empresas americanas para o projeto. Sabe o que aconteceu? Essa história sobre a derrubada da muralha da China chegou à China e enfureceu tanto a população que desencadeou uma revolta, um movimento popular anti-ocidental e anticristão no país, que custou a vida de 32 mil cristãos chineses e de centenas de missionários ocidentais, a chamada Revolta dos Boxers. Uma tragédia por um comentário insensato de 4 repórteres bêbados. Tiago diz assim no versículo 16: "Assim como a língua é um fogo em um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno." Ele associa a língua com o inferno. A palavra traduzida por inferno aqui é Geena. Havia no sul de Jerusalém um vale onde se depositava os lixos para serem queimados, e esse vale se chamava Geeninom. Era um lugar sujo, fétido, que estava sempre em chamas. Assim, os judeus usaram aquele termo para descrever a condenação eterna como um lugar indesejável e imundo. É essa imagem que nós temos aqui, quando se fala que a língua ela é incendiada pelo inferno, uma chama que nunca apaga, fétida, suja. Enquanto a língua é posta em chamas pelo inferno, ela destrói a totalidade da vida do homem. Isso quer dizer que quando alguém usa sua língua para destruir, há uma influência sobre ele sendo exercida pelo próprio inferno, vindo do inferno. A língua é posta em chamas não no sentido de ser destruída, mas de ser impulsionada pelo inferno para causar destruição. Ela é, conforme vai dizer lá no versículo 8, um mal incontrolável cheio de veneno mortífero. Tiago não podia ser mais chocante nessa expressão. Tiago está dando uma ênfase pessimista ao dizer que a língua é incontrolável, porque ele quer demonstrar os perigos da língua para os crentes em geral e para os mestres em particular. E essa deve ser uma preocupação nossa também. Tiago se preocupa em mostrar que há um grande poder destrutivo na língua. Tudo isso sobre esses poderes que a língua tem, de conduzir, de destruir, Tiago nos diz para nos alertar de algo que se segue nos versículos 9 e seguintes. Ele vai dizer lá no versículo 9: "Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus." Em Provérbios 18, 21 é dito: "A morte e vida estão no poder da língua."
A exortação de Tiago é uma exortação à coerência. No versículo 10, Tiago é imperativo dizendo: meus irmãos, não pode ser assim. Tiago exorta a comunidade para que dentro dela não se fale mal de um irmão, pois é incoerente em relação à fé. Deve haver uma coerência entre fé e prática. Esse é o tema de todo o livro de Tiago. A coerência entre o falar e o fazer as coisas. Coerência no viver dentro da comunidade e fora dela. O nosso testemunho a respeito de Jesus e de seu reino dá-se pelo falar e pelo fazer. E ali deve haver coerência. Jesus, em Mateus 12:34, condenou os fariseus pela sua incoerência. Lá lhe diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Tiago ainda vai usar duas figuras da natureza nos versículos 11 e 12, a da fonte de água e da planta frutífera. Ele vai dizer assim para nós: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tiago está escrevendo com o foco naqueles que querem se tornar mestres. A pergunta: como é possível ensinar coisas boas se da mesma boca proferem coisas ruins? Se da mesma boca saem coisas ruins? Como é possível ver coerência se há contradições vindas do mesmo lugar? A nossa língua pode ser uma fonte de água amarga, mas também pode ser uma fonte de água doce, irmãos. Pense comigo no contexto do Oriente Médio, um lugar seco, desértico, o que simbolizava uma fonte de água doce. A fonte de água doce era um lugar para as pessoas acidentadas, onde elas podiam chegar, descansar e se revigorar. Todavia, também não era incomum encontrar fontes de águas amargas, a figura aqui, águas salobras, salgadas, impossíveis de serem tragadas. Se você tomasse dessa fonte, só teria ainda mais sede. Mas uma coisa é certa, e Tiago quer chamar a atenção para nós nesse sentido: a mesma água que produz fonte amarga não pode sair água doce. Se tiver contato uma com a outra, no final você estará bebendo água amarga. Se isso acontecesse, a água doce perderia a sua qualidade característica de ser água doce e se arruinaria como a água salobra, a água salgada. Tiago ainda questiona: pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? A resposta é clara: não pode. Na figura das árvores que Tiago usa, novamente vemos um ensino que se aproxima muito ao ensino de Jesus, que ele vai dizer lá em Mateus 7, versículos 18 a 20: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos vocês serão conhecidos. A pergunta que fica é: então quem possui coerência na fala? Quem pode ser perfeito e capaz de controlar a sua língua? Primeiramente, o profeta nos dá essa resposta quando descreve a imagem de um homem que foi designado à sepultura junto com os perversos, mas ele não cometeu injustiça, nem dolo nenhum foi encontrado em sua boca. Lá em Isaías 53, 9. É Jesus, meus irmãos. Jesus, em João 4, junto ao poço de Jacó, disse à mulher samaritana que ele é a fonte de água viva, que ele é essa fonte de água doce. Quando alguém chegava para Jesus arrebentado pela vida, ele estendia a mão que trazia a cura, a mão que trazia a vida, trazia a restauração. É o lugar onde conseguiremos aprender sobre esse domínio em Cristo. O lugar onde nós podemos aprender sobre como controlar nossa língua é em Cristo, o próprio exemplo de Cristo. Que bênção, irmãos, quando alguém chegar machucado pela vida, poder encontrar em você uma fonte de água doce, uma palavra amiga, uma palavra de cura, de perdão, de ânimo, de restauração, uma palavra de vida. Mas também quanto a nós, que a nossa oração seja igual a do salmista, lá em Salmos 12, versículo 2: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Ainda em Salmos 141, 3: Senhor, põe em guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista sabe que aquilo que tem dentro da nossa boca
incontrolável, mas pode ser controlado por Deus. Como diz 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Tiago também nos dá uma dica para essa moderação. Lá em Tiago 1,19, anterior à nossa passagem, ele diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Quem sabe por que devêssemos ouvir o dobro do que falamos? Comece por controlar o que fala. Que a nossa oração seja que Deus faça da nossa boca uma fonte que jorre, água doce, que dê sedenta a alma, que traz vigor e traz esperança para as pessoas, e não que traz amargura, ódio e rancor. Que nós, como mestres, possamos ser coerentes naquilo que pregamos, lembrando das palavras de Paulo: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Colossenses 3,17. Que Deus nos ajude. Amém. Teremos agora também um momento de oração, de intercessão e também de bênção final. E para participar desse momento, você pode acessar no link aqui embaixo. E daí, daqui a pouco, nós nos encontramos para poder orarmos juntos e também receber essa bênção. Se você está ouvindo essa mensagem, esse devocional, e não pode estar com a gente ao vivo, então você pode receber a bênção agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.